Boa tarde, queridos. Boa tarde, queridos do Senhor. Boa tarde, amigos. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso Dribate. E eu acho que hoje está tão pequenininho que é só Dri, né? É, quase, né? Nós estamos com a Cacá. Oi, Claudinha. Olá, boa tarde a todos. Não sei. Estou olhando para cá agora. Tudo bem, gente? Isso. E aí, Adriana? Bom Olá, ter você também. de novo Boa com a tarde, gente. Ali, né? Boa tarde, estar aqui de novo é uma honra. Obrigada, Dri, pelo convite. Puxa, é bom pra gente. Está sendo uma bênção. É bênção quando a gente assiste, é bênção quando a gente participa. É bênção quando a gente É bênção revê. quando a gente revê. É bênção Dribate a comunhão, tá fazendo né? muito bem para as mulheres, principalmente. É o Que bom. tempo inteiro. A gente tem ouvido, né, o tempo inteiro as pessoas. Retorno. É o retorno das pessoas, né? É. De como tem sido bom para a vida delas. Se Engraçado. verem na gente ou, né, se identificarem com as histórias que Identificarem. estão ouvindo, que estão. É, e Parece às uma coisa vezes tão uma simples. coisinha, uma frase que a gente fala, a gente não sabe O efeito. o poder do Espírito Santo de bater com impacto no coração de alguém necessitado do outro lado, né? Se aqui transforma, Pois é. imagina, né, as outras pessoas, a quantidade de pessoas que estão vendo. Então, né, com certeza a transformação tem acontecido. Vamos para a nossa primeira amiga? Vamos lá para a nossa ovelha confusa. Sou uma, É assim que ela se denomina? ela se denomina ovelha confusa. Sou uma jovem de 23 anos, fui criada na igreja, mas me converti aos 12 anos de idade, quando tive a minha primeira experiência com Deus. Sempre fui muito ativa na igreja e, por ter uma certa maturidade, apesar da pouca idade, assumi a liderança de alguns ministérios. Cresci debaixo de muita religiosidade e hoje percebo isso melhor. Entretanto, não é esse o assunto que eu quero tratar. Conheci uma pessoa no meu serviço e nós dois passamos a nos conhecer melhor. Ele é um homem mais velho, que está em fase de separação. Tem um filho de 8 anos. Vamos falar dessa fase de separação. Combinamos que não iríamos namorar enquanto isso não fosse resolvido. Ele diz que tem dificuldades em se separar, pois sua esposa não aceita a separação e faz as ameaças de matar o filho e depois se matar. Sei que ele é um pai ótimo, temos amigos em comum e sei que ele é um super pai. Na verdade, ele é pai e mãe. Ele disse que vive com sua esposa como irmãos, que eles mal conversam e que ele não sente mais nada por ela, porém a dificuldade é o filho. Eu acredito nele por conhecê-lo. Ele foi até minha casa, conversou com minha mãe, explicou toda a situação e disse que iria resolver esse problema. Não conseguimos ficar só de conversa e começamos a namorar. Fizemos 8 meses de namoro e nada se resolveu. Bem, como eu disse acima, cresci na igreja e me sinto incomodada com toda essa situação, pois sei que perante Deus estou pecando, pois mesmo que não haja casamento, uma vida conjugal perante a lei dos homens, nós estamos casados, né? Sinto culpa, vergonha, me sinto impura, suja. Não consigo mais cantar, participar do louvor, deixei meus cargos e hoje só trabalho com adolescentes, pois não consigo deixá-los e eu os amo muito. Me pergunto se é isso que Deus tem para mim, ou que Ele tem para mim. Sempre me preocupei em me guardar para o casamento, em me manter pura. Hoje essa pessoa, diferente de muitos da igreja, respeita essa minha escolha, por também conhecer a palavra. Mas o que Deus quer me ensinar? Será que essa é a vontade dele ou a minha? Aí vem a resposta. Como ele iria querer algo que está me afastando dele? Sempre orei para que Deus me mandasse alguém e fiquei muito tempo sozinha. Conheci essa pessoa e sinto por ele o que eu jamais senti por ninguém. Sei que ele também me ama, a gente sente. Eu estou confusa. Ora, me sinto segura. Ele é alguém enviado por Deus. Ora, me sinto culpada, com vergonha.
Mas por que assim? Parece que estou indo contra tudo aquilo que acredito ser certo, tudo aquilo que aprendi. Gostaria que você me aconselhasse. Já estou cheia de julgamentos, de uma ovelha muito meio confusa. Pois é, meu anjo. Você é tão novinha, 23 aninhos. Quer dizer, eu sei, eu não tô... Quando a gente fala isso com uma pessoa jovem, é engraçado, né? Se falar isso com uma senhora como eu, eu não, porque eu amo ter 54 anos cada dia mais. Mas assim, geralmente quando é uma senhora da minha idade, exulta, né? De falar assim, ah, ela tem 40, ah, ela tem 30. Geralmente é mentira, mas todo mundo adora acreditar nisso. Uhum. Agora, quando a gente fala assim, você é uma menina ainda, você só tem 23 anos, as pessoas costumam se ofender Com até. certeza. Né? Porque Acha acha que eu não sou madura. Não, não é nesse sentido, não. É no sentido que você tem uma vida inteira pela frente e você teve muito pouco chão para estar se envolvendo já com uma pessoa que tem uma complicação tão grande na vida. E eu sei que isso a gente não escolhe, a gente não, né? Se a gente pudesse escolher de quem a gente gosta e tudo mais e tal, coisa e tal. Não é isso. Agora, que você pode decidir sobre a sua vida, você pode decidir em cima de um sentimento, porque o sentimento não é você. O que a gente sente não é a gente. A gente é o que a gente é e a gente decide. Você não vai botar o cara que está lá na linha de produção como gerente da fábrica. Então é mais ou menos isso que você está fazendo. Esquece a repressão da religião sobre você, esquece tudo, não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando de uma menina que tem o temor de Deus, e eu vou dizer bem ou mal tem o temor de Deus, porque eu não sei se você tem um temor de Deus sadio ou se você tem medo da imposição da religião. Porque eu vejo aqui que o que ela diz é que ela quer se manter pura até o casamento e ele respeita isso. Graças a Deus ele respeita isso, porque sinceramente eu não acho que esse seja o homem que Deus escolheu para você, embora eu não seja secretária da Santíssima Trindade, como diz sempre o Caio, né? Então, minha querida, a única coisa que a gente pode ver sem precisar de bola de cristal é que a gente não se mete com um homem que não resolveu a vida dele. Porque a história, deixa eu te falar para você, leia meus lábios, a história que eles contam é sempre a mesma. Você viu que não adianta ele levar você, quer dizer, ele ir com até você à casa da sua mãe, porque logo depois você diz que passou-se 8 meses e continua tudo como dantes no castelo. No quartel de Abrantes, né? Então, é um lengo-lengo na terra de lango-lango e ele está te enrolando. Todos os homens que são casados têm dificuldade de separar. As questões reais, a gente nunca sabe quais são. Cada caso é um caso, não vamos generalizar, mas as desculpas que eles dão são sempre as mesmas. Ah, eu não tenho mais nada com a minha mulher. Ah, eu não gosto da minha mulher. Quando uma outra mulher ouve que o cara não gosta da sua própria mulher, é como um elogio. Por quê? Ele tem que gostar de você o suficiente para ele ir lá, falar, olha, você me ama? Eu te amo, então você espera que eu vou resolver a minha vida. Isso é papo de homem. Se realmente a coisa está encrencada lá, porque eu não acho que ninguém possa se descartar de uma mulher e de um filho para uma humilhante de 23 anos. Chamo até o meu neto de miliante, tá? Com todo carinho. Tem miliantes e miliantes. Assim como tem adúlteros e adúlteros, e assassinos e assassinos. Então, tudo diante do pai é particularizado. Porque só ele conhece os corações. A gente é que generaliza por uma falta total de conhecimento de tudo. Mas então, como eu estava dizendo, eu sinceramente acho que se ele fosse um cara que valesse a pena, ele diria, olha filha, espera aí que eu vou resolver toda a minha situação e quando a minha situação estiver toda limpa e eu tiver minimizado todos os efeitos drásticos que eu pudesse fazer do outro lado, os sofrimentos serem os mínimos possíveis, porque olha, se uma pessoa tem um filho com a outra e não liga a mínima por como ela vai ficar, com o que ela vai sentir, a gente desconfia. Não é? Então, quer dizer, se ele não tem capacidade de ter uma amizade que seja por essa mulher, para deixar ela bem, para já ter avisado ela o suficiente, esses 8 meses ele não avisou nada, ele está com simples dificuldade de sair de casa mesmo. Porque a vontade dele não é essa. Entende? E você fica aí se mutilando, se
se torturando e o camarada tá lá sem resolver, confortável. Aí, se dizendo sequestrado pela situação dela dizer que mata o filho e se mata. Graças a Deus ela não teve ainda nenhum envolvimento sexual com ele. Por que que eu falo isso? Porque só complica. Isso só complica, isso só cria liga, isso só cria ranço, isso só cria coisa. Agora, quanto à pureza do seu coração, não é por isso que você é pura ou não pura. Porque as pessoas religiosas é que tem isso na cabeça. Tenho ímã, eu sou pura. Não tenho, não sou. Mas se você tiver ímã no seu coração, você é pura para Deus. O que é o ímã no coração? É misericórdia pelos outros. É querer o bem a você mesmo. É querer o melhor para você. É querer começar uma vida limpa aos 23 anos. Você não precisa arrastar essa bagagem toda, essa carroça atrás de você, justamente por um cara que é nebuloso. Com certeza. Ele está num terreno completamente cinzento. Porque ele diz que não tem nada com a mulher, não sente... Esse é o discurso de todo homem, não sinto mais nada pela mulher, né? Agora, quem é que está lá para ver se ele chegou, querida, não sei o quê, e até faz umas compensações para ele deixar ele com mais tempo do lado de fora? Filha, a gente não sabe, porque 8 meses é muito tempo para ele ter começado a iniciar um processo de separação, se já era esse o caso. A intenção, né? Agora, não queira ser a figura pivotal dessa separação. Se você foi, dê um tempo. Veja como as coisas ficam. Veja se ele se separa e daqui a algum tempo, daqui a algum ano, ele ainda está com você na cabeça. Não se arrisque a falar, ah, meu Deus, quanto mais rápido ele resolver, melhor para mim. Não, pior, tudo pior para você. Você tem tempo suficiente para esperar a vontade de Deus na sua vida. E mesmo quem não tem que esperar a vontade de Deus, porque se não for a vontade de Deus, a gente encurta a vida. Porque vida se resume no fato de a gente estar fazendo a vontade de Deus. Fora isso, é morte. Isso que as pessoas não entendem. Porque falam vontade de Deus, pensa que é contrária à nossa. Uhum. A vontade de Deus é toda a seu favor. A religião que põe isso ao contrário. Então, pureza, filha, não é você preservar o seu ímã, é você preservar puro o seu coração de qualquer condenação de estar fazendo outras pessoas sofrerem. Não faça isso. Não traga essa carga para você. Isso é pureza, falar, não, eu me amo, e se eu o amo, ele vai ter que provar que me ama da mesma forma, fazendo as coisas como elas devem ser feitas, e não por sua causa, mas porque você disse que ele já estava separado. Pela só causa não tinha dele separação mesmo. de corpos. É por causa dele, né? Nem colocar o filho e tal. Nem colocar Por causa absolutamente dele mesmo. nada. Ele precisa assumir a vontade dele. Quem não assume a sua própria vontade, como é que você acha que vai fazer a sua? Não vai, ele está te enganando nesse caso. Então não adianta apresentar para a mãe, não adianta se manter pura, não adianta nada disso se a gente não está cumprindo o evangelho, é o mínimo. Entende? Então todo o meu carinho para você, ore, resolva isso na frente de Deus. Se você quiser mostrar esse vídeo para ele, mostre. Se você não puder explicar com todas as letras, você diz, olha aqui, olha o que a Adri está dizendo lá. A Adri está dizendo isso. Se você quisesse, já teria resolvido. E já teria resolvido. Não pela pressa, não pela violência, mas na paz fazendo aquilo que é certo. E você pode esperar. Vocês têm alguma coisa para dizer para essa menina? É um desrespeito com ela, isso que ele está fazendo, É um desrespeito. Né? Com ele, se com a ele mulher realmente dele. quer estar com ela, ele tem que resolver a vida dele logo. É claro. Agora, não deixar ela nessa expectativa e parece aquele que não quer largar o osso, né? Não, Tá lá expectativa arranhando, fala que não e quer, eu não sei mas qual das duas tá é lá. o osso. Tem uma coisa As que é duas são os engraçada, ossos. que ela é muito simples, que o Caio gosta de dizer. Quando o homem quer, ele quer. E acabou. Acabou, ele vai e faz. Pois Não é. fica nessa coisa de ficar enrolando Pelo a menos, si próprio olha, nem o outro. eu posso dar esse testemunho, Oh, porque comigo eu não teve também. perreps. Quando Quanto ele foi? quis... Hã? Quanto tempo foi? Nossa, Do primeiro... Foi rápido. O meu também foi assim, Dri. Só que quando eu o conheci, ele já estava completamente certeza. divorciado. Mas e eu tô não dizendo fui no sentido pivô de coisa nenhuma. Não, e quando eu já você tinha tem o encontrado um sentido. homem que tinha decidido. Quando você tem o sentido da decisão também ser por alguém, Aham. você não fica enrolando, você está decidindo por você naquele momento. Mesmo que isso envolva Exato, alguém. exato. É você quem está querendo estar com aquele alguém. É claro. É você quem está querendo conviver, trazer aquele alguém para perto. Então, você vai a fazer sua de decisão tudo. é sua E você vai fazer de tudo para poder Com ser certeza. digno dessa claro. pessoa. Né? Porque é o que eu acho, a falta de respeito com ela isso. É. Assim, com o Eu coração acho dela, com os que sentimentos dela. sorver sabedoria assim aos borbotões seria ela agora
ficar de quarentena e se encher do Evangelho de Jesus Cristo. Porque Ele é que vai te dar o caminho, Amém. Ele é que te vai mostrar a verdade, Ele que vai te dar a vida. E esse Senhor, se quiser, espere. Isso é falta de esperar no Senhor. E concluir as coisas que Ele diz que está afim. E saber que as coisas não concluiu nada. E as coisas estão confortáveis. Muito confortáveis. Né? Não, muito Eu tô com Ele uma, namora eu tô com ela, eu não e mora com a mulher que ele não sente mais coisa alguma não pra dissolve, ela, né? né? O que me Porque, passa- olha, o que ela precisa saber também, gente, você sabe o que as pessoas precisam saber? Que quem mente para um lado, mente naturalmente para o outro. Com certeza. A amante acha que o cara está falando inteiramente a verdade porque ela é amante. Não, não está. Às vezes o cara até se dá muito melhor com a mulher do que você pensa. Eles têm um acordo de convivência. Muitas vezes é assim. E às vezes a mulher pensa que o cara está falando a verdade e não está. Então quem mente para um lado, saiba, ele não escolhe não. É igual, isso é quem entra na mentira, fica igual o diabinho. Aonde precisar mentir, mente. Onde precisar desovar o ovo da mentira, vai desovar o ovo da mentira. O que passa pra mim também nesse meio é que ela queria tanto fazer a vontade do Senhor, mas ao mesmo tempo queria tanto alguém que, como ele surgiu, ela tá querendo se agarrar a ele como Exato. sendo o cara que Deus sempre E a confusão que ele está fazendo na cabeça dela, Tá né, deixando ela- passa a ser dela com Deus, já na hora de Isso, você ser é. a vontade E de o que Deus, se é a acontece? minha vontade. ela não para pra ver se essa realmente é a vontade do Senhor. É. Né? Ela tem que se dobrar de joelhos no chão e orar e pedir de Deus um discernimento, porque eu não acho que esse seja um homem que Deus tem pra ela. Posso estar enganada também, tá, gente? Lógico. Não sou pastor Caio, não sou nem conhecedora Não. disso. Pelo amor de Deus, nem Mas, isso. assim, na O que questão o do pastor Caio sofrimento... diz é que ele não é secretário da Santíssima. Nem eu sou secretária Então, do Santíssimo. ninguém não sou pode nem saber, subalterno, ninguém. nem subalterno eu sou. Ninguém. Agora, pelo que diz o Evangelho, a gente tem indícios que ela está numa furada Exatamente. violenta, né? Eu tenho uma brincadeira com meu netinho, e sempre que eu vou na casa dele a gente faz, ou então aqui, que é a reunião de condomínio. A gente junta todos os nossos bonecos e faz uma reunião de condomínio. Cada um tem uma personalidade e cada um tem que convencer o outro de eleger ele a condômino, a síndico. Síndico. Pois é. E o Pinóquio sempre ganha, né? Porque é o mentiroso, promete piscinas e tal. E aí a gente já vai ensinando um monte de coisa e desensinando outras tantas. Mas tem um burrinho, sabe daquele filme? Pooh? Não, é um burrinho aí. Do Shrek. É do Shrek, é. Tá. Aí, o nosso mote é o seguinte: eu sou burro, pero não sou tanto. Essas meninas, não é, onde é que elas botam? Eu não digo nem discernimento espiritual, não. Eu digo um pouco, um rasgo que seja, de inteligência, de chegar para o cara e colocar o cara no seu devido lugar e dizer, rapaz, qual Resolve, é? é. Qual E é? ela O que você vai merece fazer? mais, Dri. E como você Qual, disse, qual ela é, é qual nova. é a real Isso. com a sua mulher? Você não quer dizer? Então, vou fazer o seguinte, quando você estiver absolutamente livre, Você me procura procura, depois. porque eu vou ver como é que estão os meus sentimentos em relação a você. E aqui, quando ela faz essa pergunta, me pergunto se é isso que Deus tem pra mim. Pois ou é. o que Ele tem pra mim. Quer dizer, ela não se dá nem o tempo Tanto de ter, faz. mostrar de que ter essas tem. percepções, entendeu? Do que Deus realmente Quer dizer, é como ela quer, né? Enxergar o que tenha pra ela. Eu acho que ela tem que se pôr aos pés do Senhor e, por experiência própria, achei que fosse ser solteira a minha vida inteira e entreguei nas mãos de Deus isso e Deus fez a vontade dele. Amém. Né? E hoje eu sou feliz, casada com um homem que eu amo e sou muito feliz. amém. Então eu sei que isso vai acontecer com ela. Quando a gente é fiel com Deus, Deus faz. Deus não é homem para que minta, se arrependa, né? Então Deus faz a vontade dele e Deus vai ajudar ela. com certeza. Só o que me deixa muito aflita, Edri, é da gente achar que a vida precisa fazer Ter isso isso. Ter isso conosco, pra você ser feliz, entendeu? Que né? Deus tem que fazer isso. Não. Não necessariamente, esse foi o seu caso. Mas não é o caso de todas as pessoas. Ela tem que primeiro se achar em Deus. Independente de estar ou não com Como um alguém. ser vivente, pelo amor de Deus. Não é? Primeiro ela tem que se achar. É muito difícil, assim, essa questão, né? De você querer isso pra você, saber que isso é, vamos dizer, Olha, lícito, fácil. né?
e essa necessidade existir do dia a dia. Essa questão entre as mulheres é um parto lamuriento. É muito difícil, É um mas ao mesmo parto tempo que é lamuriento. muito difícil... Aí depois que casa é um parto lamuriento, porque não era o que todo mundo espera. Então, assim, Né? eu acho que Sempre que deixar se na espera mão de demais. Deus, entregar para Deus, Exatamente. e você descansar, conseguir fazer esse descanso, é muito melhor, Claro. né? Porque, como a gente sempre fala, né? No mundo passareis aí por todas as aflições, você não tem como certeza. fugir disso. Mas saber conviver com essa... Mais com essa- aflições serão se você se entregar a Com elas com certeza. burrice, né? Então, Eu sou assim, burro, mas não sou é tanto. tentar fazer essa entrega. Eu queria fazer eu não sei se a gente conseguiu aqui encerrar. Conseguiu? Conseguimos. Quer Não entrar tem em- mais o que falar sobre isso. Surgiu pelo na amor minha da mente santa. uma história que eu ouvi há um tempinho atrás e eu fiquei muito entristecida. São Por duas quê? amigas que eu tenho, que aí não cabe, né? Mas situações que elas me falaram e que são complicadas. Quando ela fala aqui que ele é um homem mais velho que está em fase de separação e que tem um filho de 8 anos e que a mulher ameaça as coisas através dessa criança, né? Ai, Esse pelo amor da sequestro. Aí eu queria falar a respeito dessa coisa do sequestro. Aham. Então eu soube de pessoas que têm relacionamentos, por exemplo, que eu queria que a gente de repente falasse um pouco sobre isso, porque me incomodou profundamente. Uma pessoa que se envolveu com outra e que no meio do caminho se descobriu não amando essa outra, mas tendo não tendo a condição de se separar porque descobriu que essa pessoa está com câncer Aham. e não sabe, não tem jeito, não sabe, está sem os trejeitos para aquilo. E aí eu fiquei com aquela angústia de ficar imaginando, porque é uma pessoa nova, né, convivendo com uma outra pessoa que também é nova e que a gente não sabe. O câncer pode durar a gente falar uma vida é brincadeira, porque uma vida dura um segundo. Mas ele pode durar muito tempo, né? A gente Claro. não tem noção disso. E aí Inclusive, essa pessoa tendo a que tá proposta... esperando pode ir antes. Com Pode. certeza. E a pessoa que está nessa proposta de repente, se manter nesse relacionamento por pena. Isso me incomoda muito de ouvir como existem casos de pessoas que estão sequestradas mesmo pelas ameaças dos outros, porque se sentem inseguras, não conseguem, né, imaginar a vida sem Esse aquele... primeiro caso é de um pai que ameaça a mãe ou a mãe que ameaça o pai com o filho? Esse caso aqui que a gente estava lendo, Tá. da mãe que diz que não vai separar do cara, porque... Olha, eu nem peguei na questão da mulher do cara, porque também tem essa. Mulher diz muita coisa, Pois vai é, se mas matar. A minha quero questão tá puxada pela questão do sequestro, da gente se sentir Gente, sequestrada pelo... Se ser refém de uma pessoa, não porque ama, mas porque ela está passando por situações Deixa eu falar uma delicadas. coisa pra Isso. você, de todo coração, de todo o meu coração. Eu creio realmente que existam pessoas em Deus que quando vê que o outro está carente, está com uma doença terminal, ou mesmo que não seja terminal, mas que está problema, alguma fragilizado, coisa. que tenha toda a misericórdia do Senhor de esperar em prol da melhora da outra, porque, pelo amor de Deus, a gente Com não está certeza. numa corrida de Fórmula 1, ninguém precisa chegar primeiro, fica todo mundo ansioso, parece que a vida vai acabar amanhã, e a vida é eterna. A vida não é só essa coisa aqui debaixo do sol. Se fosse, nós seríamos o mais infeliz dos homens. É que as pessoas não se contentam com essa palavra. Aliás, é difícil, mas é verdade. São poucos aqueles que se contentam com o que o Deus diz que é. Verdadeiramente. Então, daí vem toda a nossa ansiedade, toda a nossa luta contra, porque é difícil se conformar com aquilo que Deus diz que é. Agora, essas pessoas que têm essa misericórdia de Deus, têm, porque agora são pouquíssimas, são raríssimas. Aquele que realmente está miliante no processo, não tem a menor, porque você vê que pai deixa mãe com 11 filhos, mãe com não sei o quê. Eu tive uma tia que foi absolutamente massacrada pelo marido, porque o marido não teve a mínima misericórdia. Eles tinham 11 filhos, uma filha que sofreu um retardo por falta de oxigenação na hora do parto. E o camarada foi assim, não sei se ele tem consciência hoje de quanto ele foi mal para minha tia. Se ele estiver ouvindo, estiver à beira da morte, que você se arrependa, meu filho. Que a questão sua, sabe, não é perdão, é de foro íntimo, é consciência que você tem que ter do seu pecado. Mas quando a pessoa quer fazer um mal a outra, ela pega e faz. Porque precisa ter muito Deus
para esperar e não prejudicar uma outra pessoa, tem que ter o amor de Deus. Agora, tem gente que usa É isso que eu estava da preocupada. coisa do amor de Deus para fingir que está esperando. Ou então, tenho Ao medo porque a minha contrário. mulher disse que vai se matar e vai matar meu filho. Nem ele acredita Ou a nisso. própria pessoa doente Mas ele, tem essa ele condição. tem este álibi para dizer para quem ele quer que seja E o paralisado motivo pelo sequestro que dele. o motivo é esse. Então, há tantas coisas que podem ser, são tantas doenças humanas, que essa moça está precisando realmente de discernimento, né? Agora, tem esse caso aí dessa que está sequestrando e tem o caso Dessa pessoa, dessa pessoa que vive esse relacionamento, Que vive esse sabe que não. verdadeiro. Mas assim, eu entendo Muitas- que ele tem olha, esse sentimento Em de. última análise, vocês vão dizer assim, poxa, mas que coisa. Não, não é não. É simplesmente pela consciência do que eu sei do que as pessoas aceitam de Deus, né? Às vezes ela está se escondendo atrás daquilo ali, não, eu não vou fazer esse mal a ela, mas na verdade ele está postergando uma atitude porque ele tem medo de encarar a vida, ele tem medo realmente de dar o passo. De tomar a decisão De e tomar a agir. decisão. Então ele fala, bom, pelo menos eu tenho. E às vezes. A espera, vou aguardar inconsciente. que a vida. Vou Esteja aguardar mais que a vida bonito, que não abra seja esse mais embrulho bonito. para mim. Que a Não. vida. Eu não sei o que tem dentro dessa caixinha de surpresa. Então vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu, porque não serei eu, né? E quem sabe os céus ficam ao meu favor só porque eu estou tomando esta atitude. Às vezes fica ali, mas nem dá a qualidade de vida que o outro precisa. Porque fica sempre lembrando ao outro que está ali. Seja pela energia com que trata a pessoa, o doente. Então, muitas vezes, não é nem saudável. E às vezes pode ser o contrário também. A pessoa que está doente percebe que esse outro tem essa atitude misericordiosa, vamos colocar assim, e se aproveita disso, não abrindo mão e Muito fazendo. doente não quer Não Não é segurar assim? para não perder Porque assim, a a história oportunidade. que eu ouvi é de que essa pessoa, ela é uma pessoa muito ciumenta, então ele perdeu todo o contato com as amizades que Eu já tem. vi muita gente fugindo de mim, fugindo do muito. Caio, para não conversar, para não ter que ser curado e ter Pra que manter- tomar a manter, atitude de aguentar o manter aquela- sofrimento da perda, da decisão ou de qualquer coisa. Isso Tem a que gente vê aninhar que aquela é uma coisa coisinha que o tempo graça. inteiro. Isso aí está espalhado. Eu fiquei pensando muito a respeito disso quando chegou aqui nessa parte, porque sequestrado, acho que E a gente tem Provérbios para diz vários isso, se na hora pontos. da angústia sua força é pequena, quão pequena é a sua força. Pois é. Vamos para o próximo aqui. Eu adoro então. os fortes na hora do que está tudo bem. Adoro os He-Man, entendeu? Os super-homens. Quando não tem nada pegando no pé, quando não tem nada mordendo o calo, aí é uma beleza. É fácil, né? Aí é fácil. Vamos aqui para um próximo. Olá, Adriana, e a todas as outras meninas de Jesus. Fico ouvindo as mensagens das mulheres reclamando de seus maridos que apanham, que os mesmos nós procuram na cama, ou ainda que as tratam feito escravas do lar. Daí dizem que não as amam mais. Sentem-se culpadas por isso. Ah, meu Deus, que essas histórias sirvam para as meninas mais novas. Acredito eu, a partir de 14 anos de idade, que acham que todo garoto bonitinho é bonzinho. Com quem transa sem informação de qualquer natureza, engravida ou contrai alguma doença, de que nunca ouvira falar, sendo que deveriam, nesta sua fase da vida, estar adquirindo conhecimento e experiências na vida, e na vida em Jesus, para que diminuísse o risco de uma futura frustração em todas as áreas de sua vida, seja profissional ou espiritual. Essa aqui está sem me dizer quem é. Só E o sem texto. dizer também o que que quer. O que quer, né? Né? Acho que é só Então mais um ela comentário. Ela só fez um comentário a respeito dessas coisas Ok, recebemos. do que a gente tem tratado para que sirva para as pequenas. Apesar de que as pequenas não nos ouvem, né? Não nos buscam na internet. Não tão pequenas, né? Não estão acostumadas a... Com certeza. Acho que é um papo que é muito radical para elas no momento, assim. Não, elas não estão interessadas em não- saber a não tão resposta. querendo. Elas não vão saber nem o que fazer com a informação. É aquela fase da vida de que tem tempo demais. Deixa ir, deixa ver, deixa acontecer. E é aquela sensação de que ainda está no comando do leme, né? Pô, e eles têm muito isso, né? Acha que está comandando, que eles é que estão levando o Eles que estão navio. certos. Não, a Eu, minha- quando era adolescente, me achava uma mulher. Assim, madura, assim, tem cabimento, né, de um negócio desse, né?
Eu me achava a mulher madura, que ninguém podia decidir nada por mim, que eu tinha que decidir tudo. É, assim, um abuso. Hoje eu vejo quanto que era abusada, né? A Luísa chegou nessa fase, né? Ela fez 18 anos, agora É dia mais 16. do que isso, eles têm a impressão de que eles têm muito mais espaço para manobra do que de verdade tem, né? Porque não tem esse espaço todo para manobra, não. Eles pensam que estão no comando mesmo. Comando vermelho. É o que eu tava falando, a Luísa pensa que chegou nesse ponto, né, dos 18 anos e achar que agora eu posso tudo, né, e não aceitar também o que a gente tem para dizer com relação às coisas, porque assim, ver o teu erro, ver que você, né, deu uma cabeçada ali e aí meio que olha e diz assim, ué, mas por que tá me dando conselho se você se deu a cabeçada? Justamente porque eu dei a cabeçada. É uma falta de conseguir ver o todo De também maturidade da vida, né? mesmo, De maturidade total. É essa coisa do se achar mesmo, né? Como ela diz, ela não se acha, ela se tem certeza. Ai, meu Deus. Pronto, falou tudo. Essa aí é terrível. Falou tudo. Marta Araújo. Carinhos, meninas lindas. Eu sou aquela que tinha uma doença 24 anos e que vocês não sabem o que é. Gostaria de compartilhar com vocês que eu assumi minha libertação e antes eu tinha um transtorno bipolar de humor. Vivi muito tempo pensando que, meu Deus, tinha mente segundo a minha imaginação. É, mas todo mundo, viu? Você e a turma toda. Torcida do Flamengo. Todos os times, Corinthians, todos. Ó, que engano. Foi aí que eu falei por telefone e escrevi no chat para o bate-papo com o reverendo Caio Fábio. Eu perdoei a mim e a muita gente do passado, e pessoas que até morreram. Jesus me libertou da culpa, dos fantasmas do passado, do filme que nós mulheres maquinamos por algumas situações. E cada dia vivo desfrutando do amor do Pai, crescendo no Evangelho e resistindo ao meu eu e ao diabo, para que Deus viva em mim. Amém. Não é fácil, mas para o meu bem. Essa é a luta, essa minha é a tensão, saúde isso mental. é combater o bom combate. Não é fácil, mas para o meu bem, minha saúde mental e a saúde do meu marido, dos meus pais e das pessoas em minha volta, e o mais importante, pela minha salvação. Eu decidi ser feliz, fazer o bem, caminhar no Evangelho puro. Eu amo a vida e amo vocês. Adri, olha, sem ansiedade mesmo, viu? Beijo para todos. Graças a Deus. Esse foi o nosso último e-mail. Esse é o caminho do Senhor para você, sem ansiedade, né? Com certeza. Graças a Deus. Ela me lembrou a minha história um pouco, né, Adri? Você que me conhece, o quão ansiosa eu era, quão desesperada para resolver as coisas da vida. E Deus foi me mostrando aos pouquinhos que com Ele as coisas são mais suaves. Totalmente. E acontecem muito mais de forma suaves, muito mais vibrantes, né? Mais interessantes. E o engraçado é que ela fala que é bipolar, e eu sou diagnosticada como bipolar, né? Então, eu falava, não, eu sou bipolar, eu sou assim. Aí ficava nervosa, não sei se você lembra de como eu ficava. E hoje eu vejo que não, que Deus não está preocupado se a gente é bipolar, se é tripolar. Olha, para Deus todo mundo é quadrupolar, entendeu? Ele nos ama do mesmo jeito, trabalha do mesmo jeito, faz o que tem que fazer, né? Imagina se isso. Deus fosse dizer o nome da nossa doença. Nossa. Ele ia começar nas conjunbrâncias hiperbólicas, pelos prevalentes, peliceta, patelotoxogênese, pedir para o ambulante. Não ia acabar nunca. Ai, ai. Eu chamava tudo de granvanho, como dizia minha avó, que não tinha nome pra nada e botava nome em tudo. Chamava tudo de granvanho. Vó, o que você fez hoje pro almoço? Aí era uma comida que ela tinha inventado, algo assim que não tinha explicação, então Adorei, granvanho. Granvanho, vocês vão comer granvanho hoje. E a gente comeu muito granvanho. Eu falo muito por associação, por coisas malucas. Quer dizer, quem já está acostumado entende, né? Vocês estão acostumados, que estão na reunião de mulheres, é quando Não, mas são malucas, mas são super bem-vindas. Essas suas maluquices. Que tenham mais maluquices. É muita porque elas que trazem cura pra gente. Você sabe, bom demais. Você sabe que eu ouvi há uns dias atrás a respeito do programa? E aí a pessoa diz assim, nossa, vocês são tão sérias. Menos a Adriana. A Adriana não é séria, a Adriana é muito engraçada. Falou isso da gente. Falou que a Adriana é que é escrachada e a gente é só séria. Entendeu? Ai, Dri, a gente teve aqui então o último e-mailzinho do dia. Aí eu queria lembrar você sobre a palavrinha que você tinha para passar pra gente. Pode ser? Pode. Manda o último e-mail. Não, foi esse mesmo. Ah, foi esse? Foi. Então tá. Então, o que eu queria hoje, se meus papéis deixarem, compartilhar com vocês, é aqui em Provérbios 25, que diz o seguinte: como quem se despe
num dia frio, 25, Provérbios 25, 20. Como quem se despe num dia frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Vocês já pararam para pensar a quantidade de vezes que a gente vê as pessoas sem a menor sensibilidade com as outras? Isso porque eu sei onde é que eu quero chegar, e eu quero chegar justamente naquilo que a gente falou no programa passado, que não deu tempo para a gente desenvolver, sobre a questão do chorar com os que choram, do se alegrar com os que se alegram. O pessoal, eu não sei o que eles acham que o Evangelho seja como prática na vida diária. Mas o que o coração de Deus mais se agrada é quando o nosso decide botar em prática essas menores... Quando o nosso coração estiver indo nessa direção das menores coisinhas, das coisinhas que a gente acha assim... Ah, que fácil, isso aí tá... Achando que são bem significantes. Mas que você não tenha pachorra de se enxergar e de ver que tem uma pessoa ali sofrendo, e que tem uma pessoa que está necessitada, que tem uma pessoa... E você vai ali para esnobar a sua condição, mesmo quando você nem pode, só porque ela tem um palito de dente e você tem 2... Aí você fala, que engraçado, né? Sacode o palito Tem aqui, gente né? que só tem um palito de fósforo, que pena, né? Eu tenho 2. Que bom que eu tenho 2. Que bom que eu tenho 2. Ai. Ou então ouve a notícia de uma separação e fala, ai, olha, eu estou numa fase, graças a Deus, mas eu estou numa fase tão boa como eu... Por que você não engole essa palavra? Por que as pessoas simplesmente não batem com a cabeça na parede e não enxergam que dentro delas o Evangelho não tá correndo como a seiva pelos galhos que no final vai dar em fruto? Porque se você não sabe ser fiel no pouco, nas suas palavras, se você não sabe medir a delicadeza que você deve ao outro como misericórdia em ti derramada pelo próprio Deus, cara, você tem que começar tudo do começo e falar, meu Deus, me desculpa. Por isso que ninguém entendeu quando os caras estavam indo para serem batizados e João Batista falou, raça de víboras. Mostrai primeiro fruto de arrependimento, não vem aqui achando que agora vai batizar aqui nessa água, vai sair e vai dizer que é discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus é esse que aceita dentro do coração essas palavras de ter cuidado com o próximo, de... Ah, mas não é porque ele está infeliz agora que eu também preciso me infelicitar. Porque você sabe que muita coisa da psicologia é maravilhosa para o cara encontrar a sua própria libertação. Mas você sabe que ninguém sabe fazer essa dosagem de encontrar a própria libertação para si mesmo e depois calar a boquinha. Saber-se liberto sem ofender os outros. certeza. Tem que sair arrotando para todo Não, mundo. ele precisa ser liberto ao ponto de massacrar todos que estão em volta. É um rolo compressor Eu lembro de uma amiga libertação. minha que depois de 1 ano de psicoterapia, ela chegou na casa de um sujeito que ela estava indo pela primeira vez e falou assim, quer saber? Vai todo mundo à merda. Porque ela estava liberta. Porque ela estava liberta. Liberta do quê? Ela estava tão liberta Que teve que puxar que isso. ela pode passar por cima dos outros. A liberdade não é isso. A liberdade em Deus não é isso. A liberdade em Deus não é essa... revolver esse mar sujo que há entre você, como diz o próprio Provérbios, e expelir essas coisas todas, que é uma sujidade, que não só está sujando os outros, mas essas ondas estão voltando para você mesmo. Porque quem peca, peca contra a sua própria alma. Vou repetir isso até morrer. Então, as pessoas que são libertas, elas precisam depois do Senhor para falar assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E, principalmente, não convém ao outro. Depois que eu estiver fora dali, que aquele que está, coitado, ferido, se recolher, eu escolho uma pessoa que possa se alegrar com a minha alegria, que também são poucos, e vai ter que procurar de lanterna, viu? Com certeza. Por quê?
Se uma pessoa não sabe chorar com você, ou melhor, se ela não sabe se alegrar com você, com as suas alegrias, ela não deve ter o direito de chorar com você as suas tristezas. Porque carpideira, meu filho, é até paga na Grécia. Você paga umas boas carpideiras e vão para o teu velório. Agora, não é isso que Jesus disse. Jesus disse que a gente tem que ser próprio nas situações. Tem que saber chorar com os que choram. E aquele que está entristecido, você não trazer feridas, vinagre na ferida, como é você cantar canções alegres para aquele que está morrendo. Você tem que ter a propriedade, ele está triste, você chora com ele as tristezas dele. Agora, se um outro está alegre, você se alegrar com o outro. É o outro lado da mesma moeda que Jesus falou. É o coração que sabe se colocar na alegria ou na dor do outro. Porque na dor do outro, ele tem compaixão, e na alegria do outro, ele tem satisfação não invejosa. Porque a disputa da gente é tão grande, as invejas são tão grandes, que não deixa mais ninguém se alegrar com as alegrias dos outros. Ninguém mais fica alegre, só fala assim, ai, que droga, eu não tenho. É como se a alegria do outro viesse para te espetar. E a alegria do outro, deixa eu te falar, se tem gente que diz, olha, o que faz bem para rejuvenescer? É alho. Tem muita gente que chega perto e fala assim, querendo elogiar até, claro, entendo. Em que formol que você coisou. A Gisele Bündchen, eu não devia nem dizer, mas o alho é que me conserva. O outro, eu não sei o que me conserva. Você sabe o que conserva você? É se alegrar com os que se alegram. Isso é o que devolve para você toda a bondade de Deus, porque nela em você já habita. E quando a gente habita com Deus, a gente tem vida em todas as células. Entendeu? Não é alho, não é papaya, não é maçã. Antes de tudo isso, é o nosso espírito que predomina. Então, saiba administrar a sua liberdade, para que a sua liberdade não seja um estorvo na vida do outro. Ou não é isso que fala o Evangelho o tempo inteiro? Desculpas, né? Se alegrar com os que se alegram, não. É amar o próximo como a ti mesmo. Exato. Você fale da maneira com que você quiser, que você vai estar falando Evangelho. Que você vai estar... Mas se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizeres. Com certeza. Não adianta ficar sabendo e dizendo, guardando João Batista, tô aqui para me batizar, tô aqui para mais um culto, tô aqui para mais um batismo, tô aqui para... Que isso não vai trazer vida a você, isso só vai trazer religião, rapaz. Agora, se você introjetar a palavra desse que disse, faça a sua casa na rocha, se você começar a falar, mesmo que você tenha mau humor com você mesmo, porque na hora que a gente mede, bota lá a varinha do óleo, sabe quando aqueles caras botam assim, eu quando era pequena adorava ver isso. Botar o negócio do óleo, aí fica olhando assim quanto óleo tem, se tá muito, limpo, se tá pouco. Adorava quando era público, adorava ver derramar aquele óleo grosso ali dentro. Deixa derramar o óleo grosso, porque na hora que você enfiar a varinha ali dentro, filho, você vai ver que você tem muito pouca misericórdia, muito pouco amor, muito pouca vontade de se alegrar e tá assim, transbordando de inveja, de disputa, de mau humor, de maledicência. Você só sabe sentar perto de alguém para dar uma afinetada, para dar uma indireta. Indireta é arma de covarde. O que você tem que dizer? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Sabe? Você está com falta de ler a palavra, e mais do que ler, é tê-la para você e agir com ela na sua vida. Seja verdadeiro, filhinho. Não adianta você querer a vida em Jesus, querer as coisas de Deus e não andar segundo elas. Se sois do alto, pensais as coisas lá do alto. E as coisas lá do alto só fazem bem para quem está aqui. Não é? Então a palavra de Deus continua falando. Eu vou saber quando eu achar meu óculos. Como quem se despe num dia frio, você já pensou? Você tirar a roupinha com 10 abaixo de 0. Você vê o desconforto que é. E como vinagre sobre feridas, que delícia. Assim, é você que fica entoando canções alegres junto a um coração que não está tendo possibilidade. Não está tendo possibilidade, tamanha tristeza daquele coração, de acompanhar você
Nem na sua snobice, nem na sua... Isso é abominável aos olhos de Deus. Tem uma coisa que eu acho interessante. Isso é uma coisa abominável. Na convivência com as pessoas, é que muitas vezes as pessoas não respeitam até o teu tempo de dor. Não respeitam. Né? Elas não aceitam que você sinta a dor, que você passe pela dor, porque acham que tem que estar o tempo inteiro bem para você só se sentir bem também, de não ter desconforto de ter que lidar com o outro, né? Com essa dor do outro, né? Exato. Cacau, tem uma amiga que recentemente perdeu o pai, e ontem ela, foi muito recente mesmo, foi semana passada, e ontem ela me chamou na internet para conversar, falar: Adri, eu tô super triste, porque eu liguei pra fulana, e ela brigou comigo porque eu tô triste. Ai, Jesus. Ela sai dessa, vamos, isso é página virada. Isso são coisas que você fala para alguém que perdeu o pai. Ela acabou de enterrar o pai, que acabou de enterrar o pai. A coisa mais preciosa em termos de amor. E foi o amor verdadeiro que ela encontrou aqui nessa terra, que Deus deu a ela. Eu falei para ela, por que você não tem nenhum? Por que você não respondeu a ela? Eu vou sentir dor enquanto eu quiser. Eu vou chorar porque eu quero chorar. Né? É preciso, é saudável. É saudável. Ela tem um tempo, eu falei, gente, dela. Como é que você vai passar pela vida insensível? Não. Aí eu falei pra ela, ela falou: será que eu sou muito frágil? Você acha que eu tô sendo muito frágil? Eu falei: não. Você está sendo cristã. Você vê que o urubu chega até a confundir, né? Não, ela chegou ao ponto de achar que ela estava errada. Da gente. Falei: não, você não está errada. Você está vivendo a sua dor, o seu luto. Você se sente mal de trazer a dor perante as pessoas que não estão a fim de saber não quer papo com ela. Me procura quando você melhorar. Misericordioso. Total a falta de amor ao próximo. É um pouco de preguiça também de servir de suporte. Terrível. Né? E um pouco de esnobação, como dissesse, se eu tivesse no seu lugar, eu já teria esperado isso. Exatamente. Vai se ferrar, eu seria né? mais forte. Vai se ferrar. Então, quando a gente consegue ver essas coisas em nós, é claro que dá um mau humor a respeito da gente. Pô, Senhor, olha só como é que eu tô. Agora, bata com a sua cabeça na parede, mas não faça uma maldade com as pessoas. Não faça isso. Porque vai suscitar mágoa, vai suscitar... mais dor. Mais dor ainda. Né? Traz um outro tipo de dor. Agora, o pecado nunca é tão, como se diz, maléfico para o outro, como é para a própria pessoa que está fazendo. É isso que também ninguém acredita. Jesus diz: não faça, não é nem só por causa do outro, não. Por causa de você. É porque ele ama você e não quer que você cave uma cova para ser enterrada nela mesmo, como diz aqui em Provérbios também. Quem cava uma cova, nela cairá. Então, toda vez que você está pecando, você está cavando uma cova. Pode saber. Pode saber que aquele patrocinador que está fazendo você fazer isso é terrível. E como eu falo sempre, se você pudesse descortinar o mundo espiritual e ver quem é que está patrocinando esse mal falar, esse mal pensar, esse mau humor a respeito dos outros, essas invejas, essas maledicências, essas disputas... E a vontade de querer fazer inveja nos outros? Você já viu como isso fatal? Existe bastante, com certeza. Querer esnobar as coisas, né? Terrível. É só você saber que tem um outro provérbio que diz o seguinte: o prudente vê o mal e se esconde. E o prudente não é aquele só que se protege do mal que ele vê nos outros, mas é justamente do mal que ele vê em si próprio. O prudente vê o mal em si próprio. Então, se eu sei que aquela pessoa ali vai ficar com inveja de alguma coisa, eu simplesmente não falo. Eu guardo aquilo para mim. Né? São coisinhas tão... Ou guarda, ou não fala, ou não sai com aquilo, ou não transparece. Não faz o outro pecar contra você mesmo, porque tem gente que adora ver que todo mundo está com inveja dele. É uma coisa horrorosa isso. E aí você é duplo valor da letra em relação ao que está te invejando. Porque você está fazendo isso contra o outro. Você está fazendo intencionalmente contra o outro. Peca duas vezes. Peca duas vezes. O cara está pecando uma só, você está pecando duas. Querendo esnobar, querendo fazer, querendo acontecer. E a palavra continua dizendo o seguinte. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Agora, a gente acha que o evangelho é para ser feito com aqueles que merecem.
ou com aqueles que são nossos amigos. Se ele tiver fome, eu dou de comer. Se ele Aí tiver... é fácil. Já está fazendo uma nesse mundo caído, a gente já acha que está fazendo o máximo Mas fazer para eu aqueles acho que que são eles do gostam. clube. Outro dia eu estava discutindo com uma sobrinha minha. Mas que é a Jesus única. diz, o evangelho é para o inimigo. Se o inimigo tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Isso não só de pão e de água, não. A preocupação, De Adriana, amor.